São 8 horas e 28 minutos pelo horário de Brasília. O repórter Rodrigo Vilela também acompanhou ontem o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que formou maioria a respeito da questão do marco temporal. Ele vai trazer os detalhes para a gente agora aqui e segue apurando a história do INSS para voltar ao longo do Jornal Gente, hein, Vilela? Isso mesmo, Pedro. No caso do marco temporal, o Supremo Tribunal Federal deve concluir hoje esse julgamento. Já temos maioria para derrubar o que o Supremo classifica como tese do marco temporal. Temos os votos já favoráveis a essa derrubada dos ministros Gilmar Mendes, também Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e ainda de Dias Toffoli, do ministro Dias Toffoli. Essa lei, ela determina que os povos indígenas podem reivindicar terras ocupadas até a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. Atualmente são cerca de 900 mil quilômetros quadrados nessa insegurança jurídica que podem ser alcançados por essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do STF, que estabelece um prazo de 10 anos para que a FUNAI finalize essa demarcação territorial. Houve manifestação, claro, sobre essa decisão, sobre essa atuação do Supremo Tribunal Federal na classe política. Quem se manifestou foi o deputado federal Evair de Mello, do PP, que falou sobre o assunto. Nós até temos um trecho da fala do deputado. Vamos ouvir. Isso traz insegurança jurídica e instabilidade, porque quem produz legislação deve ser o parlamento. E ao Supremo Tribunal Federal cumpre o seu papel constitucional. E essa não é uma matéria, porque data específica não permite dupla interpretação. Essa votação ela acontece no plenário virtual, fica aberta até às 23 horas e 59 minutos desta quinta-feira. Volto com vocês. Obrigado, Vilela. A gente tem falado muito sobre esse assunto e vamos chamar mais uma vez uma especialista para trazer algumas considerações para você que acompanha o Jornal Gente. Ex-senadora, jornalista Ana Amélia está conosco hoje aqui, comigo, com o Cláudio Humberto e com o Guilherme Macalossi, para conversar um pouquinho sobre esse assunto. Já era esperada essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Quais são os próximos passos agora? O que a senhora espera a respeito desse assunto de demarcação de terras no Brasil? Senadora, bom dia para a senhora. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia, Macalossi. Bom dia aos telespectadores que acompanham a Band News nesse momento. Olha, veja só, Pedro, de novo, aquele tema que incomoda brasileiros e todos os investidores que pretendem estar aqui no Brasil. A questão da segurança jurídica. A Constituição de 88 tem 37 anos. E desde 2023 estamos nessa disputa entre o Supremo e o entendimento, a interpretação do texto constitucional de 88, que definiu que 5 de outubro de 1988 era o prazo final para as demarcações que deveriam ter sido feitas até aquele momento. Pois o Congresso entendeu que era preciso respeitar o que os constituintes decidiram em 88. E em 2023, decidiram também propor uma emenda constitucional para manter exatamente o que continha nesse texto constitucional de 88, relativo à demarcação das terras indígenas. Agora, o Supremo volta a confirmar a inconstitucionalidade desse texto. E, para isso, chegaram até os ministros Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes a tentar um entendimento de, pelo menos, pagar e indenizar as benfeitorias que estavam feitas naquelas terras que, eventualmente, pertenciam aos indígenas e que o proprietário privado havia comprado. Todo mundo que comprou terra nessas áreas ditas indígenas fez de boa fé, com documentação fornecida pelo Estado brasileiro. Não importa se seja o município, seja o Estado, seja a União, é o Estado brasileiro. E essas pessoas agora ficam gerações e gerações, porque o conflito começou com uma disputa em Santa Catarina, onde há minifúndio. A maior parte da propriedade rural em Santa Catarina é de minifúndio. Então, esse tema é muito sensível em alguns estados, como Mato Grosso do Sul, como própria Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, é um tema que mantém a insegurança jurídica
numa questão tão crucial quanto essa. Então, agora é ver o que a Frente Parlamentar da Agricultura, que foi muito ativa nesse processo, irá estabelecer como estratégia para este enfrentamento. Não é uma matéria de fácil solução, exatamente por conta da divergência crucial existente entre o que pensa o Congresso, e especialmente os defensores do setor agropecuário brasileiro, e o próprio Supremo Tribunal Federal, Pedro. Então, muito bom dia, senadora, bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu queria saber da senhora o seguinte, com a sua experiência, inclusive, como legisladora, né? Está muito baixinho o retorno da sua fala, meu caro Cláudio Humberto. Então, eu me refiro ao fato, senadora, de que no Congresso, nesse momento, se busca a aprovação, aliás, uma das casas já aprovou, falta outra, de uma emenda constitucional que é uma coisa absurda que nós chegamos a esse ponto, né? A interferência do Supremo legislador tem sido uma coisa tão frequente, tão chocante, que o Congresso agora está voltando uma emenda para dizer, olha, é para cumprir o que está aqui na Constituição, né? Enfim, o fato é que aprovando essa emenda neutraliza esse desatino cometido pelo Supremo Tribunal Federal? Cláudio Humberto, essa insegurança vai continuar. Porque o Supremo, na verdade, apesar dos equívocos que você mencionou bem, gerador de insegurança jurídica também, o fato é que o Supremo só se manifesta provocado. E ele foi provocado por partidos que defendem a causa indígena. E isso vai continuar, essa novela. Ela não termina com essa manifestação, porque em 2023 o Congresso fez a mesma coisa. E o embate vai continuar. Aí é que está o risco de você ter uma instabilidade permanente. Não há um ponto final sobre esse processo. Não adiantou os constituintes de 88 terem escrito com clareza e terem se passado 37 anos, Cláudio Humberto, 37 anos para levantar à tona a discussão sobre a constitucionalidade ou não desse texto constitucional de 88. Então, é essa questão que está posta, gerando mais inquietude, maior preocupação de quem está nas suas terras há 4 gerações, 4 gerações. Então, aí é que tem que haver um entendimento, uma questão com muito mais racionalidade para tratar de um tema tão sensível quanto esse, que compromete uma série de aspectos relacionados à produção agropecuária brasileira, Cláudio Humberto. Então, mas, senadora, só para complementar, só para complementar, viu, Macalossi, assim, porque em 2023 o que foi feito foi a aprovação de uma lei. Uma lei, portanto, é menor do que uma emenda constitucional, sem dúvida nenhuma, né? O que agora está em curso no Congresso é a aprovação de uma emenda constitucional. Aí fica difícil o Supremo Tribunal Federal dizer que a Constituição está inconstitucional, né? Que um artigo da Constituição é inconstitucional. O que eu queria saber é exatamente isso. Porque agora já não é uma questão mais de aprovar uma lei, como aconteceu em 2023, mas uma emenda constitucional. Isso não corrige ou de alguma maneira não susta essa insegurança jurídica, só pelo menos nesse caso aí do marco temporal? É uma boa questão, Cláudio Humberto. Seria a lógica de que a emenda constitucional entraria no texto constitucional, mas o texto constitucional já estava claro nisso. Se o Supremo entendeu inconstitucional um texto constitucional, não adianta agora ser uma emenda constitucional para ficar, digamos, com o mesmo peso do que está no texto da Constituição sobre a matéria. O Supremo vai ser provocado novamente e vai novamente suscitar esse debate, até talvez se baseando no que foi decidido agora, em 2025, a respeito desse assunto, porque o que o Supremo está deliberando? Não é só sobre a 2023. Ele está deliberando porque em 2023 ele exatamente derrubou aquilo que foi provocado, porque discutiram o termo constitucional. Não era a lei ordinária, era o termo constitucional, que estava na Constituição de 88. Então, agora, essa emenda constitucional colocada pelo Congresso terá, a meu juízo,
pelo comportamento da Suprema Corte e pelos demandantes da causa junto ao Supremo, vai continuar nessa mesmo debate de para e anda, para e anda, para e anda. É lamentável que o país, com esse poder que tem no setor agropecuário, mantenha essa insegurança jurídica e aí provocado pela Suprema Corte, que deveria dar estabilidade, pelo menos para quem está trabalhando no campo. Então, realmente é uma situação que vai continuar nesse mesmo rito que aconteceu até agora, lamentavelmente. A minha pergunta, senadora, era qual que é a estimativa de impacto da decisão do Supremo em relação ao número de produtores rurais ou de ambientes de negócios no campo que podem ser afetados? Se há uma estimativa. Olha, Macalossi, essa é uma grande questão, porque, veja, alguém pode, numa área muito produtiva, uma extensão grande de terra, chegar lá e dizer para a autoridade da justiça que aquilo lá pertencia a uma comunidade indígena. E aí, até provar que pau não é pedra, você vai longe nisso. E o custo que isso dá, o trabalho que isso dá. Às vezes lá, houve no Rio Grande do Sul laudos antropológicos equivocados que não correspondiam à existência naquela região. Foi no município de Getúlio Vargas, e isso vai se prolongando. E é exatamente o risco da manutenção de uma insegurança jurídica comprometendo a estabilidade de um setor dinâmico da economia brasileira, que é a produção agropecuária. O governo já não tem muita simpatia pelo setor agropecuário, ainda agravado por essas demandas judiciais. Aí você vê que o ambiente não... E no momento exato que o setor não está no mar de rosas. Teremos uma super safra, mas à custa de quê? O desequilíbrio entre o preço do produto vendido na safra 2025, 24, 25, aos custos de produção da mesma safra. O endividamento aumentou muito, há muito pedido de concordata no Brasil inteiro, e no Rio Grande do Sul o endividamento tão grave, tão agudo, porque houve efeito climático perverso e ainda esse desequilíbrio entre a questão descompasso entre o preço do produto e o custo de produção. E logística deficiente, custos aumentando e uma situação de mercado internacional também com instabilidade. O resultado foi que quase 30 produtores já cometeram suicídio. É uma situação realmente grave, a situação do endividamento. Talvez o maior desafio que tenha para o setor atualmente é exatamente esse, porque você vendeu soja a R$200 e depois passou para 130 reais a saco, ou diferente um pouco, mas nessa proporção. Então é uma situação extremamente complicada e delicada. É isso aí, é muita insegurança jurídica, como a senhora diz, né? O Supremo, assim, rasgar a Constituição no momento em que nós temos informações a respeito da distribuição de terra do Brasil que mostra que os indígenas são os grandes latifundiários de terra aqui, né? Se mostrar a quantidade de área preservada que nós temos, locais onde não se pode mexer ali uma folha, uma palha. Muitos deles vivem em situação absolutamente de pobreza, de nenhum desenvolvimento, enquanto que em outros locais nós temos outro olhar, né, para o desenvolvimento dessa região. E eu sempre lembro aqui, senador, um dado que a gente trouxe lá da COP30, da Conferência de Belém, quando na AgriZone nós mostramos a atualização da distribuição de terras no território brasileiro. 66% de território preservado, terra fértil, né? Isso ninguém tem no mundo, mas esse debate, esses dados, eles ficam muito, muito distantes quando são contaminados por ideologia e outros interesses econômicos de fora do Brasil, que aqui estão presentes, representados principalmente por ONGs. Mas eu queria aproveitar a presença da senhora aqui para tocar só também... Só para lembrar, acrescentando, claro. Pedro, acrescentando que no caso dos indígenas, estavam morrendo indígenas de fome. Sim. Morrendo de fome na Amazônia, naquela riqueza lá. Então é realmente uma situação que você tem que olhar com um outro olhar. Né? Eu queria aproveitar a presença da senhora para perguntar também, Cláudio, sobre o acordo Brasil-Mercosul-União Europeia, né, que está na ordem do dia. Aliás, a gente tem um trechinho do que o presidente Lula falou ontem para perguntar aqui para a senadora Ana Amélia a respeito desse tema. Vamos ver o que ele disse sobre esse assunto. É importante lembrar que nesta reunião do Mercosul
era para ser no dia 2 de dezembro. Eu mudei para o dia 20 de dezembro, porque a União Europeia pediu que ela só conseguiria aprovar o acordo com o Mercosul, sabe, no dia 19. E eu agora estou sabendo que eles não vão conseguir aprovar. Está difícil, porque a Itália e a França não querem fazer por problemas políticos internos. E eu já avisei para eles, se a gente não fizer agora, o Brasil não fará mais acordo enquanto eu for presidente. Tá, é bom saber. Faz 26 anos que a gente espera esse acordo. 26 anos. O acordo é mais favorável para ele do que para nós. O acordo é mais favorável para ele do que para nós. O Macron não quer fazer por causa dos agricultores deles, a Itália não quer fazer não sei por causa do quê. O dado concreto é que nós do Brasil e nós do Mercosul trabalhamos muito para aceitar esse acordo e passar uma ideia nesse momento em que você tem um presidente dos Estados Unidos querendo fragilizar o multilateralismo e fortalecer o unilateralismo. Nós queríamos fazer um acordo para mostrar ao mundo que uma população de 722 milhões de habitantes e um PIB de 22 trilhões de reais estavam fazendo um acordo para defender o multilateralismo. Então, eu vou para Foz do Iguaçu na expectativa de que eles digam sim e não digam não. Mas também, se disser não, nós vamos ser duros daqui para frente com eles. Senadora Ana Amélia, quais são as suas considerações e expectativas aí depois dessa aí? O presidente Lula disse que ou vai ou racha. Mas entre o que diz o presidente Lula e o que pensam e querem os eleitores franceses, sejam agricultores ou não, ou italianos, é claro que Macron e a primeira-ministra italiana vai ouvir a voz do eleitorado, é claro, e a eleição está próxima nesses países. Estava escrito nas estrelas, não era uma situação fácil. São 27 países de economias diferentes e países que fazem concorrência direta no agro, com um grande protecionismo que é dado pelo governo francês aos seus produtores, onde também o poder político deles é muito forte. Cada vez que os produtores vão à Torre Eiffel fazer protesto, o governo treme. E é exatamente isso. Macron está se preparando para mais uma eleição e isso conta nesse calendário. É claro que esse acordo dificilmente será assinado por conta exatamente da divergência dos países mais importantes do ponto de vista econômico. A França é a maior economia da União Europeia e eles temem o problema do açúcar, o problema da carne, o problema do frango, especialmente no caso da Polônia, que é o maior produtor. Então não é fácil esse acordo, até porque, veja, você vê um silêncio ensurdecedor dos demais líderes do Mercosul, que não estão aí e muito interessados também, certamente, que são exportadores de carne, especialmente como a Argentina e o Uruguai, estão silentes em relação a esse tema. Então, a gente torce para que dê certo, é muito importante, o Brasil ganha com isso, o agronegócio brasileiro é muito competitivo e é isso que assusta os produtores franceses. Eles são subsidiados, é histórico a garantia de subsídios que eles têm lá. As proteções aqui são zero, você tem custo de dinheiro caro, você não tem seguro adequado, não tem seguro de renda e uma série de outras deficiências. Quer dizer, é uma situação incomparável com a situação que vivem e que tem os produtores europeus em relação ao agronegócio. Senadora, a certa altura desse discurso, o presidente Lula disse que concordou com tudo que os europeus queriam, que entregou tudo, que concedeu tudo que eles queriam. Isso não tem um certo odor de um acordo que possa eventualmente ofender o interesse nacional, a soberania brasileira? Até porque, Cláudio Humberto, as salvaguardas feitas pela Europa foram após consulta aos respectivos produtores rurais. Todas elas estão em setores estratégicos, como os produtores rurais. O governo brasileiro consultou os produtores rurais brasileiros ou o setor industrial sobre esse acordo? Essa é a questão. Então, o governo pode desejar uma coisa de boas intenções, é claro, não vamos duvidar das boas e sérias intenções do governo, não se trata disso, mas se trata dessa questão.
Então, não houve uma interlocução, eu diria, especialmente com o agro, que é o capítulo mais importante nesse acordo. É evidente que a indústria está, você vê quantas indústrias automobilísticas europeias estão no Brasil hoje, alemãs, francesas, italianas, e é uma relação histórica com a Europa que o Brasil tem. Então, mas no setor do agro, que é o setor, eu diria, crucial nesse acordo, muito importante, e aí algumas empresas, especialmente francesas, decidiram aproveitar o grande mercado consumidor brasileiro e vieram instalar aqui suas unidades. O Rio Grande do Sul tem uma grande unidade de um dos maiores grupos da França na área de laticínios. O setor que está vivendo hoje uma concorrência predatória, porque está entrando leite em pó vindo de fora, concorrendo com o produtor brasileiro, que está vivendo um drama muito grande em relação à queda dos preços. Então, é muito complexo o cenário e o produtor brasileiro não foi consultado em relação a isso. A própria CNA já manifestou dizendo isso, não houve consulta à CNA quando os europeus mostraram quais eram as salvaguardas que tinham no setor agropecuário. Ô Macalossi. Senadora, deixa eu entrelaçar aqui os dois assuntos, Fala. Que eu acho que é importante, porque antes nós estamos falando do marco temporal e agora estamos falando do acordo União Europeia-Mercosul. A fragilidade dos europeus em aceitar o acordo diz respeito muito aos nossos ativos enquanto país produtor, exportador de produção rural. Quer dizer, a capacidade de competição da economia brasileira na área da produção agrícola faz com que os produtores europeus tremam nas bases e daí militem por mais subsídios. Ou seja, eles não querem a concorrência, que é o pressuposto da globalização. O marco temporal tem a capacidade de desequilibrar isso em favor desses produtores europeus. Balizado na falsa percepção de que o principal inimigo das populações indígenas do Brasil são os produtores rurais, quando não são. O principal inimigo dos indígenas do Brasil são a falta de condição de políticas sociais voltadas para eles. E nós vemos isso principalmente, por exemplo, na região amazônica, em que os indígenas precisam lidar com crime organizado, com garimpeiros, com pessoas que estão infiltradas dentro do território nacional e que não dizem respeito a nada que tenha relação com a produção agrícola. Importante destacar que a taxa de suicídios entre a população indígena brasileira é o dobro da média brasileira, segundo o estudo do The Lancet, publicado, se eu não me engano, em 2020. Os números são esses aqui. A taxa média é 17,57 mortes a cada 100 mil habitantes, o que significa mais que o dobro do que o número de suicídios ocorridos entre a massa em geral da população brasileira. E é um nível muito alto relativo a todo esse contexto que eu mencionei. Você tem que ver, Macalossi, é uma questão importante. Eu estive na Amazônia, lá na Cabeça do Cachorro, que é lá na ponta, na fronteira com Bolívia e Peru. Vou lhe dizer que lá o Comando Militar da Amazônia me mostrou que tinham 27 diferentes etnias indígenas. 27. Algumas das quais falavam holandês ou alemão ou inglês e não falavam português. Então, esse é um dado da influência que ONGs internacionais têm sobre o setor. Então, não seria justo que continuassem vivendo nessa miserabilidade. Além do mais, em relação ao Código Florestal, basta lembrar que o Brasil tem um dos códigos mais rigorosos e que na Amazônia, o dono da terra que tiver titulada só pode usar 20% na produção. Ele tem que deixar 80%. E quem é que paga para ele essa terra que fica lá guardando o meio ambiente para atender o interesse dos ambientalistas e de toda a sociedade? Quem paga para ele? Não, agora, ele não senadora, recebe por isso. Senadora, os ministros do Supremo podiam dar exemplo, né? Se eles acreditam tão firmemente nesse desatino que cometeram, poderiam, por exemplo, fazer uma doação de suas propriedades aos indígenas, né? O ministro Gilmar Mendes, que é herói dessa causa aí, não é? A família dele é proprietária de vastas áreas de terra lá no Mato Grosso. Por que não doá-las aos indígenas? Eu acho que seria um bom começo, digamos assim, para colocar em prática o que eles pretendem.
É um bom questionamento, meu caro Cláudio Humberto. A questão é tornar prático uma ideia tão genial quanto essa, mesmo que seja provocativa, né? Afinal, o ministro que é de Diamantino, no Mato Grosso, o celeiro agrícola brasileiro hoje, mas certamente isso não está contando para efeito prático, né, Cláudio Humberto? É realmente uma situação inusitada pela situação de manter a insegurança jurídica. Essa situação, para mim, no meu ponto de vista, mais grave. Com Então, certeza. realmente não dá para entender que mantenha-se num país que tem um protagonismo na produção de comida para o mundo, para o Brasil, para os seus mais de 250 milhões de habitantes, e também fornecer comida para o mundo. Então, é você manter em segurança pessoas, como eu disse, de boa fé, adquiriram a colonização que veio. Sinop leva o nome de uma empresa colonizadora que veio lá do sul para vir até Sinop e se transformar no que é hoje como celeiro de produção. Então, realmente é uma situação, eu diria assim, inexplicável do ponto de vista de quem teria a responsabilidade de assegurar a manutenção da segurança jurídica e respeitar o que o Constituinte e o legislador decidiu lá em 88. Para finalizar, só vou trazer duas informações do que foi dito aqui. Nessa semana a gente teve a divulgação, né, senadora, de que o Brasil se tornou o maior produtor de carne bovina do mundo, superando os Estados Unidos. O relatório foi divulgado aí na terça-feira e o Brasil deverá produzir 12 milhões de toneladas nesse ano contra 11 milhões dos Estados Unidos. É a primeira vez que o Brasil ocupa esse posto. Parabéns aí a quem atua nessa área do agronegócio brasileiro. E a outra informação sobre o acordo Mercosul-União Europeia, precisamos lembrar que a Itália ficou contra, né, também, depois dessa história de se falar da cassação da Enel aqui. Porque tem um movimento político, a gente tem falado sobre isso bastante, que acaba tendo reflexos, né? O governo italiano tem uma parte da companhia e com essa história de romper contrato, isso também acabou entrando na discussão e vamos ver no que vai dar essa história aí no fim de semana. Senadora? Tu vai dar em pizza napolitana, Pedro, viu, isso Pedro? Pretexto porque, de fato, a situação da Enel é uma situação insustentável lá em São Paulo. Agora, claro que quando você quer, você coloca pelo em ovo, como a gente fala no popular. E é isso que está sendo feito em relação a ter uma justificativa injustificável para impor esse... E mais, na questão da carne que você lembrou, o Brasil, com altíssima qualidade sanitária, tem a política sanitária mais avançada do mundo em relação ao setor de proteína animal. Então, estamos muito bem na fotografia e é exatamente isso que assusta os europeus. Senadora Ana Amélia, muito obrigado sempre por conversar conosco aqui na Rádio Bandeirantes, Band News TV, no Jornal Gente. Foi um prazer recebê-la. Até uma próxima. Obrigada pela oportunidade. Não sou senadora, ex-senadora, jornalista. Uma vez senadora, sempre senadora. E faz muita falta Obrigada. Bom trabalho. 8h56 da manhã, você está acompanhando as notícias do dia aqui no Jornal Gente. Na sequência tem mais.